a gente consegue trabalhar com turmas mais novas, com turmas mais velhas, é bem interessante, deixa a nossa aula mais dinâmica e mais interessante para os nossos alunos. Hey Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do nosso episódio de hoje é: por que ter uma aula dinâmica e interativa ajuda no interesse da sua turma? Pois é, muito se fala, né, sobre aulas dinâmicas, aulas interativas, mas o que são essas aulas dinâmicas? Como que a gente pode começar a colocar esses métodos dinâmicos na nossa aula, trazendo assim o interesse do nosso aluno? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no episódio de hoje. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, que bom ter vocês aqui comigo, que bom a gente poder estar fazendo esse aquecimento para o webinário do dia 4. Então, a gente já está na nossa 7ª live, então tem live até sexta-feira. A gente vai completar 10 lives aqui, todos os dias, às 9h09. Então, se você já está me acompanhando, você já deve estar acompanhando aí os assuntos que eu tenho postado lá no Telegram, tenho postado no Instagram. Eu estou postando todo dia os temas das lives por lá, então não fica de fora. Se você ainda não tem o meu canal do Telegram, entra lá na minha bio do Instagram e você vai localizar tudo que você precisa saber para participar do canal do Telegram e assim não perder nenhuma novidade. Só para lembrar, então, no dia 4 de fevereiro a gente vai ter o evento, aquele webinário The REK. Vai ser às 22 horas e vai ser um encontro especial para professores de inglês. Então, não perca. Combinado? Então, vamos lá, então, para o nosso tema de hoje, que é sobre aulas interativas, como a gente pode ter aula dinâmica e interativa. Deixa eu só verificar aqui. Eu acho que está certinho. Certo. Combinado, deixa eu organizar aqui certinho. Aqui estamos. Então, vamos lá. O que seria essa aula dinâmica? É uma aula que utiliza várias técnicas que favorecem a participação dos nossos alunos e permitem que eles sejam ativos nesse processo de aprendizagem. Então, essas técnicas que a gente vai utilizar são justamente aquelas técnicas que a gente vai conseguir fazer aquele aluno participar da aula, mas não participar de uma forma monótona, sim participar de uma forma ativa. Ele vai estar participando com a opinião dele, vai estar se expressando, ele vai estar interagindo com os colegas da sua turma. Então, isso é uma aula dinâmica, a gente fazer com que esse aluno ele se sinta envolvido na nossa aula por meio de várias técnicas. Então, basicamente, a aula dinâmica, ela é o oposto da monotonia. Ela não é aquela coisa parada, aquela coisa sem graça. Sabe aquelas aulas maçantes? Então, é o oposto disso. A aula dinâmica, ela é uma aula interativa, que faz com que o aluno fique motivado, que ele fique interessado. Em poucas palavras, é uma forma dos alunos enxergarem uma motivação no aprendizado daquele idioma. Então, quando o aluno tem uma aula dinâmica, ele começa a ficar motivado, ele começa a ficar envolvido, ele começa a participar por espontânea vontade, não precisa ter aquela pressão do professor, o professor não precisa ficar cobrando pela atenção, ou talvez até utilizando as técnicas erradas, como, por exemplo, fazer aquela questão da chantagem, aquela questão da ameaça. Se você não prestar atenção, você vai perder nota, se você não participar disso, você vai ficar sem nota, não conta comigo no conselho. Todas essas coisas de ameaça que a gente pode utilizar, às vezes, como uma técnica de saída de emergência. Quando a gente tem uma aula dinâmica, a gente não precisa utilizar essas questões de ameaça, de chantagem, a gente consegue envolver o aluno pela própria vontade dele, ele mesmo começa a ter esse interesse, começa a ter essa curiosidade pela nossa aula, e assim ele começa a se envolver. Mas então, por que a gente tem que usar aula dinâmica? Será que só utilizar o método comum não já funciona? Bom, um dos maiores desafios, que tenho certeza que você sabe, da nossa carreira como professores de inglês, é planejar uma aula que ela seja rica em conteúdo. Então, a gente quer trazer aquele conteúdo, o que tem de melhor para o nosso aluno. A gente passa tempo pesquisando, planejando, encontra ali um assunto importante, dá um jeitinho de colocar na aula. A gente traz assuntos de diversas coisas, tentando fazer com que o aluno aprenda de uma maneira mais rica, por assim dizer, né? Uma maneira mais completa, mais profunda. Mas o problema é que, às vezes, quando a gente traz toda essa profundidade para a sala de aula,
a gente acaba deixando a nossa aula um pouco monótona. Isso acontece porque a gente está tão focado ali em trazer aquele conteúdo completo que às vezes a gente pode esquecer de deixar aquela aula um pouco mais dinâmica. Então, o conteúdo é interessante, o conteúdo é bom, porém, o nosso aluno não consegue prestar atenção, ele acaba ficando sonolento, ele acaba não tendo esse interesse despertado. A gente acaba perdendo ali aquele interesse do aluno e acaba que todo aquele conteúdo que a gente trouxe, rico em informações, acaba não sendo útil para o nosso aluno. Isso pode ser difícil quando a gente traz o conteúdo completinho, mas mesmo assim não consegue captar a atenção e o suficiente, a atenção e o interesse dos nossos alunos. Então, quando a gente consegue trazer essa questão do conteúdo rico e consegue incluir as dinâmicas, a gente consegue deixar esses alunos mais participativos. E essa aula dinâmica costuma incentivar o posicionamento deles. A aula dinâmica busca saber qual é a opinião do aluno sobre aquilo, costuma tornar esse aluno mais reflexivo, não deixa ele ali alienado, só recebendo aquele conteúdo que está sendo passado para ele, sem raciocinar, sem pensar. Pelo contrário, a aula dinâmica faz com que esse aluno crie esse posicionamento, que ele comece a ter essa questão do pensamento crítico. Então, a gente desenvolve várias qualidades, várias habilidades durante as nossas aulas por meio das técnicas dinâmicas. Também a utilização das técnicas dinâmicas ajuda os nossos alunos a serem mais comunicativos. Então, quando a gente para pensar ali nessa questão de ensinar o idioma ele é uma ferramenta da comunicação. A gente precisa do idioma para conseguir fazer se entender e entender os outros à nossa volta. Então, quando a gente fala, quando a gente escuta, tudo isso está relacionado com o idioma. Então, dessa forma, quando a gente traz essas ferramentas dinâmicas para a sala de aula, a gente está contribuindo muito para o aprendizado daquele aluno no nosso idioma, que é do inglês, né? Do idioma que a gente ensina, que é o inglês. Então, é muito importante a gente trazer as técnicas, as ferramentas dinâmicas para tornar essa aula agradável, fazer com que os nossos alunos eles consigam entender tanto a importância do assunto, como também eles consigam colocar na prática aquilo que eles estão aprendendo. E quando a gente utiliza essa questão das atividades dinâmicas, a gente consegue focar a atenção dos nossos alunos naquilo que a gente está ensinando. Então, não precisa ficar ali toda hora chamando a atenção, não precisa virar aquela aula cansativa, porque você está fazendo de tudo para conseguir a atenção do seu aluno. Pelo contrário, trouxe uma ferramenta dinâmica, a gente consegue ver que o aluno já fica mais curioso, ele já fica mais propenso a se envolver ali naquela atividade que a gente vai propor. E hoje, mais do que nunca, é necessário a gente utilizar as atividades dinâmicas, porque o nosso dia a dia já é muito dinâmico. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente está o tempo todo recebendo informações, é uma quantidade muito grande. Se a gente for parar para pensar, nos tempos atrás, a gente não tinha essa quantidade de informação chegando na gente o tempo todo, a gente é bombardeado por informações. No celular mesmo, você recebe mensagem de família, você recebe ali as notícias do dia, o tempo todo a gente recebendo informação ali nas redes sociais. Então, a gente está mais adepto a essas ferramentas mais dinâmicas hoje em dia. Então, agora é a hora da gente começar a colocar essas dinâmicas nas nossas aulas, até porque os nossos alunos também estão convivendo nessa questão dessa rotina de ser bombardeado por informações. A gente está acostumado a ter essa coisa mais acelerada, essa rotina mais acelerada. Então, nós precisamos, sim, colocar também as dinâmicas na nossa aula. Mas a gente precisa ter um cuidado especial. A gente não pode utilizar esses métodos dinâmicos, essas ferramentas, e descartar totalmente a metodologia de ensino, que seria as mais tradicionais, né? Não é só trazer um monte de ferramenta dinâmica para sua aula e achar que vai estar tudo certo, porque esse excesso de informação também atrapalha o seu aluno. Então, se você não utilizar uma estrutura boa para a sua aula e trazer essa ferramenta como um complemento, você acaba deixando seus alunos dispersos. Eles vão achar que a aula é só brincadeira, ou que que a gente está ali só fazendo uma dinâmica aleatória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não parecer isso, para não parecer que a gente está só inserindo dinâmicas aleatórias, que a gente está só fazendo brincadeiras ou coisas do tipo durante a aula. A gente tem que trazer essa ferramenta como um complemento da nossa explicação.
Então, a gente vai tornar esse aprendizado dos alunos mais atrativo. Então, você fez uma explicação, trouxe uma dinâmica, mostrou na prática como aquilo vai funcionar. Os seus alunos ficam mais atraídos por aquilo, eles ficam mais interessados em aprender, porque a gente está utilizando eles como ponto ativo da aprendizagem deles, né? Então, quando a gente coloca uma dinâmica para eles trabalharem com aquilo que eles acabaram de ver, a gente está mostrando para eles que é importante, como que eles vão utilizar, eles vão estar colocando ali em prática, e isso torna ele mais ativo. Vamos ter em mente que o nosso principal objetivo é fazer com que os nossos alunos aprendam. Opa, saiu errado ali no PowerPoint, né? Nossos alunos aprender? Não, tá certo, tá certo. E aí, o que acontece? Esse é nosso principal objetivo. Então, novamente, voltamos a lembrar, né, que a dinâmica não é isso, não é trazer um monte de atividade aleatória. Nosso objetivo é fazer o aluno aprender de uma maneira mais agradável. A gente quer conquistar esse interesse do nosso aluno. E isso pode ser um verdadeiro desafio quando a gente não tem as ferramentas, essas ferramentas que vão auxiliar a deixar mais atrativa essa aula. Então, a gente precisa, sim, parar, fazer um planejamento. O planejamento é a chave de tudo. Eu sempre digo isso e volto a dizer. Das atividades dinâmicas, a gente precisa parar, pensar onde que a gente vai conseguir deixar aquela aula mais dinâmica, onde que a gente vai conseguir incluir alguma atividade ali para eles poderem interagir, para eles poderem colocar na prática o que a gente acabou de ensinar. Então, o planejamento é o ponto-chave ali. E, novamente, as atividades dinâmicas são um complemento da nossa explicação, elas não são a substituição, não é só planejar ali com os alunos e trazer, por exemplo, um debate e achar que ali está tudo certo, os alunos vão entender. A gente precisa ter a explicação e depois o debate viria como um complemento para os alunos entenderem melhor a matéria. E essa questão das dinâmicas, elas ajudam na memorização e absorção do conteúdo dos alunos. Fica muito mais fácil deles se lembrarem do que a gente explicou na nossa aula, quando a gente tem uma atividade dinâmica. Eu queria contar para você um pouquinho mais sobre o exemplo de uma amiga minha, que ela é professora de espanhol, lá na Inglaterra. E ela dá aulas particulares de espanhol para o pessoal ali, para os ingleses, né? E eu achei interessante quando ela me falou um pouquinho mais de uma aluna dela. Ela tinha uma aluninha de mais ou menos uns 5 anos, eu nem sei com quantos anos está essa menininha hoje, mas na época ela tinha os seus 5 para 6 anos. E ela tinha um vocabulário muito bom de espanhol. Eu cheguei a ver um pouco de espanhol na escola, então quando eu vi aquela menina falando tão fluentemente, tão bonitinho aquele espanhol, eu falei, gente, mas como pode uma menina de 5 anos estar falando desse jeito o espanhol? E não é o idioma nativo dela, ela é nativa do inglês. Então, eu fiquei pensando, porque assim, aqui para o brasileiro, né, o português, ele lembra um pouco o espanhol, mas já para o inglês, ele já tem mais dificuldade, né, em passar essa questão do espanhol e inglês. Então, eu fiquei bem, bem assustada quando eu vi essa menina de 5 aninhos, mais ou menos, falando, assim, com todo esse vocabulário espanhol. E aí eu fiquei curiosa, perguntei para essa minha amiga, eu falei, mas como que aconteceu isso? Como que você deu aula particular e essa menina agora está falando tão bem? E ela perguntou se eu queria acompanhar uma aula com ela, ela e a criança, para a gente ver qual que era a técnica que estava ajudando aquela menina a falar tão bem. E aí eu aceitei o convite, falei, vamos lá, eu quero ver o que você está fazendo nessa aula aí, que eu também quero aprender, poxa, eu quero fazer na minha aula também. E aí eu percebi que a minha amiga estava utilizando atividades dinâmicas e práticas para ensinar aquela criança. Falei, então você está usando na prática e essa criança está começando a entender esse uso. Então, por exemplo, quando ela foi ensinar no dia dessa aula, ela estava ensinando aquela questão do vocabulário de roupa. Eu falei, meu Deus, roupa é um vocabulário, assim, tem muita coisa, né? Eu pensei, como é que ela vai trazer para o lado prático essa questão da roupa? E aí ela trouxe, sabe, eu não sei se você já viu, ela fez uma impressão de um bonequinho, como se fosse um desenho mesmo, era um desenho de uma bonequinha, e ela trouxe também essa impressão das roupinhas, e cada roupinha ela tinha como se fosse um encaixe, uma dobrinha, que depois que você recortasse, você conseguia dobrar ali e colocar naquele bonequinho de papel. E aí, primeiro, o que ela fez? Primeiro, ela trouxe esse material, já mostrou para a aluna, né? Falou que a gente ia fazer uma atividade prática ali, utilizando aquele material. Então, a aluna já ficou ali bem, assim, já ficou curiosa, né? Já ficou interessada na aula, já ficou envolvida. E aí, a professora primeiro pegou, passou ali na lousa, passou com ela o vocabulário, trabalhou com ela esse lado da pronúncia, fez ela repetir, fez uma dinâmica simples de fazer aquela questão que eu já até falei em alguns vídeos aqui meu,
alguns vídeos meus aqui atrás, pelo Facebook, pelo Instagram, tem os videozinhos, também no YouTube. E aí ela fez aquela técnica de apontar as palavras e brincar com a menina de fazer a pronúncia, de fazer a tradução, sabe? De apontar rapidinho e pedir para a aluna ir falando com uma rapidez, para deixar mais dinâmico mesmo. E aí a aluna praticou essa questão de falar as palavras, ela escreveu a tradução no caderninho dela, ela escreveu tudo bonitinho. E outra coisa que eu achei interessante é que ela só incentivava aquela aluna a escrever o essencial, assim, ela não focava em fazer a aluna escrever aquela tonelada de coisas, era só o essencial, assim, porque como a idade dela, ela era de 5 a 6 anos, então, nessa idade, as crianças não costumam ter mais, não conseguem dar muita atenção, ficar muito interessado quando é uma aula muito parada, muito escrita, né, eles acabam ficando dispersos. Então, ela focava só nessa primeira parte, assim, de escrever o essencial, focar nas traduções ali, e ela incentivava muito a essa criança a fazer desenhos. Então, era uma blusa, então faz o desenho. É uma calça, faz o desenho do jeito que parece. E foi indo, assim, incentivando ela a fazer esses desenhinhos, porque também auxiliaram ali, na hora da criança olhar, ela conseguia associar o que era aquela roupa, né, o que era real ali naquela explicação para ela, com a palavra. As crianças costumam ser mais visuais, né, nós todos somos visuais, mas as crianças costumam ser mais ainda. Então, quando a gente estimula elas a fazer desenhos, ou ter imagens ali para associar com a palavra do outro idioma, então fica mais fácil para elas memorizarem e guardarem aquele conteúdo. Então, depois que ela trabalhou essa primeira parte de trabalhar o vocabulário, mostrou pronúncia, mostrou tradução, ajudou ela ali a se organizar no caderninho dela, fez uma dinâmica simples de apontar as palavras e pedir que ela repetisse para memorização, então foi um ótimo exercício de memorização. Ela não teve pressa, não foi uma coisa assim, ela correu para fazer aquele exercício de memorização. Pelo contrário, ela levou um tempo, assim, levou um bom tempinho da aula para ficar voltando aquelas palavras e fixando aquele conteúdo ali com aquela aluninha dela. Então, ela permitiu que essa criança fosse ativa no processo de aprendizagem, porque o que ela fez? Lembra dos bonequinhos que ela trouxe? Um menino, né, e uma menina, de papel que ela recortou. Então, ela deu ali para a criança, pediu que a criança recortasse. Então, teve um tempo, assim, da criança ir associando o que ela estava recortando, e pensando, processando tudo aquilo que ela acabou de ver. E aí, o que ela fez? Ela começou a dar instruções para a criança ir montando o look ali daqueles bonequinhos, tudo em espanhol. Então, ela ia falando tudo em espanhol, de acordo com a roupinha ali que ela tinha dado. E aí, ela começou a acrescentar mais uma coisa. Além dela falar a roupinha específica, ela começou a acrescentar a cor. Então, ela tinha trago várias cores de blusinha. Falou, olha, eu quero a blusinha tal, do jeito tal, na bonequinha. A blusinha tal, da cor tal, no bonequinho. A menina vai estar de shortinho, ou a menina vai estar de sainha. E ela foi falando tudo isso nesse vocabulário espanhol. Eu não vou nem arriscar falar o vocabulário espanhol aqui para vocês, porque o meu espanhol é muito ruim. Mas ali, no caso, ela estava falando tudo ali em espanhol, e a criança foi processando, pensando, olhando, e aquilo foi um estímulo visual, e ao mesmo tempo ela foi colocando na prática aquilo, ela foi pensando, poxa, então a roupa, vestir em espanhol, ela está falando esse verbo é vestir em espanhol. Ela foi memorizando a estrutura das frases, sem precisar ficar focando ali, a professora não precisou escrever na lousa a frase e ficar focar ali em cada palavra gramaticalmente, não, ela não fez isso. Ela só começou a falar em espanhol na prática e ir gesticulando ali para a criança entendendo ela. Então, quando chegou ali depois dessa atividade, a criança já tinha memorizado a estrutura de pedir para vestir tal roupa, de quais eram ali o vocabulário das roupas. Ela absorveu, ela conseguiu memorizar aquilo naquela aula. E aí, para finalizar, ela estimulou um diálogo com aquela criança, de acordo com aquele vocabulário que ela tinha aprendido. Então, assim, qual é a sua roupa preferida? Qual é a cor que você mais gosta de usar? Quantas calças você tem, sabe? Começou a fazer algumas perguntas que a criança foi começando a pensar, a buscar, foi começando a raciocinar aquele conteúdo que ela tinha acabado de aprender. Então, foi muito interessante porque ela conseguiu fazer uma aula dinâmica, conseguiu fazer com que a criança fosse ativa ali naquele processo de aprendizagem, né? Ela tinha que ouvir, ela tinha que relacionar qual era a roupinha, ela também fez aquela questão
daquela dinâmica de palavras, então a criança começou a pensar rápido, começou a tentar memorizar mais as palavras, fez um esforço, né, para memorizar, e também fez essa questão do diálogo, que aí a criança viu na prática onde que ela estaria utilizando, como ela estaria utilizando. E essa questão do diálogo também, de qual a sua cor de roupa preferida, essa questão, a gente também está trabalhando esse pensamento crítico da criança, fazendo ela parar e pensar, poxa, peraí, que cor que eu gosto? Nunca tinha parado para pensar nisso antes. Sabe, a gente vai começar a estimular isso também nos nossos alunos. Então, no final da aula, a criança estava zero bala, assim, no vocabulário de espanhol, tinha memorizado ali as peças de roupa, porque, além do mais, né, volto a dizer, não foi uma aula acelerando o conteúdo, foi uma aula que a professora focou nessa questão da memorização, na questão da dinâmica, de fazer aquela criança se sentir envolvida no assunto. E aí a criança sabia utilizar na prática, ela tinha criado a própria opinião dela com relação àquele assunto, por meio do diálogo, por meio toda essa estrutura que foi montada para ela durante a aula. A conclusão que a gente tira disso é que essa sequência de atividades dinâmicas foi utilizada para ensinar uma criança e fez com que ela conseguisse absorver muito mais conteúdo do que ela teria aprendido se a professora tivesse focado ali em só a parte escrita, tivesse feito ela escrever uma quantidade, uma eternidade de palavras na lousa, se tivesse feito ela escrever um texto, se tivesse feito N coisas. Porque é como, volto a dizer, né, a criança costuma ser muito mais visual. Se nós somos visuais, as crianças são muito mais. E em vez de focar ali em escrever, a professora focou em coisas práticas, nas dinâmicas. Então, ficou uma aula muito dinâmica e a criança conseguiu absorver muito. E eu lembro que quando eu fui embora depois, eu lembro que ainda estava abismada com a criança ainda falando aquela quantidade de palavras que ela conseguia absorver. As crianças têm muito mais facilidade, né, de absorver vocabulário do que a gente, quando vai passando o tempo, a gente vai ficando adulto, a gente tende a não ter essa facilidade. Então, eu fiquei abismada da criança falar tão bem ali. E é isso. Então, foi isso que eu descobri, foi isso que eu percebi durante a aula, que ela estava aplicando essas atividades dinâmicas na prática, fazendo com que aquela criança absorvesse muito mais conteúdo. Então, não teria, provavelmente, esses resultados a gente não teria visto se a aula tivesse sido toda focada em escrita, em leitura, só escrita e leitura. Ela conseguiu fazer com que fosse mais produtiva a aula dela por meio das atividades dinâmicas. Mas aí vem a pergunta, o que acontece? Por que a gente ainda tem tem pouca atividade dinâmica sendo utilizada em sala de aula? O que os professores, alguns, acreditam sobre utilizar as atividades dinâmicas e interativas em sala de aula? Temos alguns problemas. Alguns ficam inseguros na hora de acrescentar ela nas aulas, então fica assim pensando, será que eu acrescento? Será que não? Eu acho que, será que é necessário? Bate aquela insegurança, aquela falta de confiança e fala, deixa, depois eu penso sobre isso, e acaba não colocando. Outros têm medo de perder o controle da turma, então fica pensando, bom, se eu trazer atividade, e se de repente virar bagunça? E se a turma não fizer direito, e de repente quando veja está todo mundo conversando e virar uma bagunça, melhor tirar. Ou então ainda tem outros que ficam preocupados, ficam pensando, mas como que utiliza isso? Eu até tenho uma atividade, sei que eu vou conseguir controlar a turma, mas como é que eu vou colocar isso na minha matéria? Como que vai fazer sentido ali naquilo que eu estou explicando? Então, essas são algumas das razões por quais alguns professores ficam meio inseguros nessa questão de utilizar esse conteúdo na sala de aula, né? Mas quando a gente para pensar, por exemplo, medo de perder o controle da turma, quando você está trazendo uma atividade dinâmica, que é uma atividade diferencial, é uma coisa ali que tem conteúdo, que seu aluno vai ver na prática, ele vai perceber o valor, a relevância daquilo, a tendência deles é já ficarem mais participativos, mais envolvidos. Então, essa questão deles de perder o controle dificilmente ocorre. Uma coisa que a gente também tem que levar em consideração enquanto os nossos alunos eles estão produzindo, é comum que tenha essa questão de um pouquinho de conversação, né? Mesmo que a gente tenha que tomar cuidado para aquilo não virar um volume alto ali na nossa sala de aula, mas é normal, a gente está trabalhando com o idioma, e o nosso idioma inclui isso, inclui um pouco inclui a fala, inclui que eles tenham esse momento de pensar no que eles estão aprendendo, e é comum que eles queiram comentar com o colega do lado, queira dar essa interação, né? Porque eles estão ali como um coletivo, eles têm esse senso de comunidade.
Então, é importante a gente também não ser muito rígido, meu Deus, não, tem que ficar todo mundo em silêncio, tem que ficar muito quieto, porque alunos muito quietos, eu costumo dizer que não é uma coisa boa, porque parece que eles não estão interagindo ali na nossa aula, parece que eles não estão envolvidos. Então, é normal, a gente tem que ter, assim, essa questão do equilíbrio, de saber quando que os nossos alunos, eles estão ali processando aquele conteúdo que a gente passou para eles, ou quando aquilo já está virando uma bagunça. A gente tem que tomar cuidado para ter esse limite e não ficar rígido demais, né, querer que eles fiquem quietos, em silêncio, a todo custo. A gente pode dar essa equilibrada, essa moderada, no limite, né? Também não deixar extravasar isso. E a gente tem que tomar cuidado com a escolha da nossa atividade dinâmica, porque ela tem que ser planejada de acordo com a característica da sua turma. Então, não adianta você pensar numa atividade bem específica e, no fim, a sua turma tem uma defasagem muito grande, ou é o primeiro ano que eles estão vendo o inglês, ou é uma turma iniciante das suas aulinhas particulares. Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não trazer uma atividade que seja muita informação para os nossos alunos. A gente tem que pensar bem, tanto na questão da faixa etária deles também. Às vezes, se a gente trouxer uma coisa muito infantil, uma atividade muito infantil, vai acontecer que os alunos vão ficar meio receosos, né? Talvez com vergonha de fazer atividade, com medo de ser zombado pelos outros colegas, ou então até mesmo eles vão fazer rápido demais. Eles vão correr ali com aquela atividade quando você viu, se passou horas planejando uma coisa que eles levaram 5 minutos para fazer. Então pode ser muito frustrante. A gente tem que tomar cuidado com essa questão da atividade dinâmica, a gente trazer de acordo com as características da nossa turma. Certo? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também é a questão da dificuldade de defasagem dos nossos alunos. Muito cuidado para não trazer um conteúdo que acabe atrapalhando, deixando eles desmotivados, por eles pensarem que, poxa, eu não domino isso, poxa, eu tenho tanta dificuldade com o inglês, e acabar ficando desmotivado. A gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente tem que pensar bem, planejar bem essa atividade que a gente quer trazer. Inclusive, quando a gente for pensar na atividade, pense no que está o que é comum para os seus alunos, o que está ali no universo deles, quais são os interesses deles. Tudo isso, quando a gente para pensar, a gente consegue trazer uma atividade dinâmica que vai funcionar com eles, né? Uma coisa que eles vão ficar interessados em participar. Certo? Muito bom dia, Eolina, tudo bem? Como é que você está? É um prazer ter você aqui comigo. Que bom a gente poder estar aqui compartilhando as nossas experiências. Uma coisa importante também para a gente, antes da gente trabalhar essa questão da atividade dinâmica, uma coisa para a gente, antes da gente ver o passo a passo da atividade dinâmica, é o exemplo que a gente pode promover nas nossas aulas, que são os debates. Os debates são muito importantes para deixar a nossa aula mais dinâmica. Então, a gente tem que planejar toda essa questão do debate, a questão dos temas, novamente, pensar ali naqueles temas que são familiares aos nossos alunos. A gente também, quando a gente faz esse planejamento da nossa aula, a gente evita perder o controle dos alunos. Então, quando a gente planeja o que a gente vai fazer, que horas, qual momento da nossa aula a gente vai trazer aquela atividade dinâmica, tudo isso vai evitar que você perca ali aquele controle. Então, se você tem essa insegurança de talvez trazer uma coisa diferente e os seus alunos acabem se distraindo, tudo está ali no planejamento. Planeje como que você vai explicar, como que você vai trazer esse exercício de memorização, como que você vai mostrar para os seus alunos que essa atividade dinâmica, ela tem um objetivo, qual é o objetivo. Isso é muito, muito, muito importante, a gente ter essa questão do planejamento. E aí a gente vai aqui para o nosso passo a passo. A Eolina está compartilhando aqui com a gente que quando ela trabalhava com crianças, ela utilizava muito os personagens de desenho animado junto com o vocabulário. É muito bom, né? Porque aí a criança, ela já tem faz parte do universo dela, né? Essa questão de desenho animado, essa questão deles, eles estão mais familiarizados com a questão dos desenhos, né? E sim, chama muita, muita atenção. E sim, o ensino médio é mais complicado, porque no ensino médio a gente acaba tendo os alunos que ficam ali não querendo participar, eles ficam com vergonha de participar, né? Fora que a gente tem os outros que ali já chegaram num ponto que estão totalmente desmotivados, né? É bem difícil mesmo quando a gente começa a trabalhar com o ensino médio. Mas aí tem tem algumas questões, eu vou até trazer agora aqui nesse passo a passo,
que eu consegui trabalhar melhor com eles quando eu utilizei essas ferramentas, assim, eu comecei a trabalhar umas ferramentas pensando um pouquinho mais na cabeça, assim, deles, né, dessa coisa da faixa etária deles. Mas sim, eu também, quando eu tive uma turma infantil e uma turma maior, né, e eu senti também essa dificuldade, assim, eu parei para pensar, falei, gente, é um pouquinho mais complicado mesmo, conseguir trazer a atenção desses mais velhos, né, porque, como a gente falou, geralmente eles já estão um pouquinho mais desmotivados, já estão ali pensando com outras preocupações, é diferente da gente trabalhar essa questão do infantil, né? O infantil eles costumam ser mais atraídos por essas novidades, por essas coisas dinâmicas. Já o ensino médio, eles são mais retraídos, né? São mais recatados. Eles ficam mais inseguros. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E até a questão do debate é bem mais, assim, a gente consegue trabalhar bem mais os debates com o ensino médio, com o ensino ali 8º, 9º ano, do que a gente consegue trabalhar com os menores, né? Os menores, eles não conseguem formar muito essa questão das opiniões, das frases, eles precisam de um estímulo maior para conseguir formar essas questões reflexivas deles, né? Então, essa parte do debate já é um ponto que eu gosto mais de trabalhar com os mais velhos, que aí eu já sei que eles têm um posicionamento muito firme, principalmente com assuntos polêmicos, assim, assuntos atuais, eles costumam ter um posicionamento bem mais firme, eles já têm uma ideia formada, então você consegue ver eles argumentando melhor durante a aula. O debate é uma coisa que o ensino médio eu consigo trabalhar bem melhor com eles quando são as questões dos debates. Então, eu pego, assim, essa questão dos assuntos atuais, que tem a ligação ali com o universo deles, né? E aí, claro, tem que estabelecer regra e limite, porque da mesma forma as coisas podem ficar muito acaloradas e também eles podem acabar ultrapassando ali tempo ou desrespeitando o colega. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar, né? As regras e limites que vão ser trabalhados ali dentro daquele debate. Outra coisa é trazer leituras complementares. Então, quando eu vou trabalhar essa questão dos debates, eu trago ali eu gosto de trazer a parte do noticiário, onde saiu aquele assunto específico, e trago para a sala de aula, porque aí eles têm uma base, né? Eles conseguem ver ali qual é o argumento que eles vão utilizar para defender aquela opinião deles. É bem interessante. E aí eu acabo criando também essa questão da lista, uma lista com os assuntos que eu posso trabalhar durante as aulas. Então, sempre que aparecer ali um tema na apostila que eu sei que eu vou conseguir trabalhar mais em cima da opinião do aluno, aí eu costumo deixar prontinha aquela listinha para ir linkando, conseguir trazendo nas minhas aulas. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente pode trabalhar, assim, diversas faixas etárias, né? Uma das opções que eu gosto bastante é essa opção da bola, né? A gente pode trazer uma bola, eu costumo brincar que muito dessas bolas tem ali nos postos de gasolina, a gente consegue encontrar essas bolas maiores de ar. E ela é uma bola que eu gosto bastante, assim, porque não tem o risco de alguém fazer uma brincadeira de mau gosto e acabar machucando o colega. É uma bola leve, então mesmo que eles façam alguma brincadeira, acaba não machucando. Isso aqui, as turmas mais novas são mais adeptas, as turmas mais velhas já ficam meio assim, não vou participar dessa atividade, né? Mas a gente consegue trabalhar, até ali o 7º ano, eu já consegui trabalhar essa atividade. E aí a gente vai escrever várias perguntas em inglês ali, relacionadas com o tema. Se a gente já trabalhou rotina, a gente pode trazer perguntas relacionadas à rotina. Se a gente está trabalhando ali com questões do futuro, né, com perguntas do futuro, a gente pode trazer perguntas do futuro, passado, a gente pode trabalhar o used to, que são coisas que costumava fazer. Tudo isso a gente pode ir pensando e planejando. Então, essa atividade da gente escrever na bola, ela é uma atividade, assim, que pode ser usada para várias matérias, assim, para vários conteúdos. A gente não precisa focar somente em um conteúdo específico. E aí, como é que funciona? É meio que a gente pode fazer um círculo com os nossos alunos, ou a gente pode deixar eles em fileira mesmo. Depende muito da sua estrutura de sala de aula. As salas de aulas particulares de inglês, geralmente a gente precisa levar os alunos para um lugar maior, para não correr o risco deles quebrarem alguma coisa. As salas de aula públicas costumam ter esse espaço maior, às vezes só de afastar a carteira você já consegue fazer esse jogo. Então, jogou a bola para o colega,
do jeito que ele pegou a bola, a frase que tiver aqui entre a mão dele é a frase que ele vai ter que responder. Então, eu costumo estimular o aluno para ele fazer essa leitura da frase em inglês e dar a resposta em inglês. Mas, para isso, a gente precisa ter trabalhado essa estrutura com eles, porque, como a gente acabou de falar, né, se a gente está fazendo uma dinâmica, a gente quer motivar esse aluno, a gente quer que esse aluno se sinta utilizando na prática aquilo para memorizar. Então, se a gente não tiver trabalhado, aquilo vai poder deixar o aluno meio inseguro, ele vai ficar meio preocupado em ser zombado pelos colegas e pode acabar desmotivando. Então, a gente precisa trabalhar bem essa questão da estrutura para depois conseguir trabalhar com os alunos de uma forma que eles se sintam confiantes durante as nossas aulas. Eu gosto muito dessa questão da bola, já utilizei as respostas, fora que aquela atividade de você jogar, eles ficam mais ativos, né, a aula fica mais leve, por assim dizer. Então, é bem legal, já trabalhei com eles essa questão da bola e funcionou super bem. Não trabalhei só em uma aula, trabalhei uma sequência de aulas, acho que eu cheguei a trabalhar umas 4, 5 aulas com eles, porque aí a repetição ajuda na memorização. Então, quanto mais eu trabalhava com eles, respostas diferentes, eles conseguiram memorizar melhor esse conteúdo. Sim, a Eulina deu uma ideia bem legal aqui também. Uma ótima opção para revisão do conteúdo. Sim, é muito bom, que aí é uma coisa dinâmica, né? A gente consegue revisar o conteúdo ali com eles, ali durante essa atividade, eles vão interagindo, vão sendo ativos. Realmente é bem legal mesmo a gente trabalhar essa questão da revisão, que aí já pega assim como se fosse o contexto geral e já coloca ali, né? Muito legal mesmo. A gente também tem a questão do dado, né? Eu já imprimi uma vez um dado, eu acredito que eu já até deixei disponível em um dos vídeos meus antigos, depois eu vou dar uma olhadinha e falo com vocês lá no Telegram. Mas a gente pode usar os dados, imprimir esses dados, tem de diversas formas. A última vez que eu trabalhei eles, eu trabalhei com dias da semana. Então, lá eu coloquei ali os dias da semana, coloquei de segunda a sexta, em cada face do dado, e em uma face eu coloquei o sábado e domingo. E aí, eu brincava com os alunos de assim, eles jogavam o dado e caía, vamos supor, na quarta-feira. O que você costuma fazer na quarta-feira? Eu trabalhava essa estrutura do inglês, né? Do que ele fazia na quarta-feira, e ele ia trazendo para mim as respostas da rotina dele. Então, ele falava tudo em inglês, o que ele fazia na quarta, aí o outro jogava, caía na sexta, o que você costuma fazer na sexta, o que você costuma fazer no sábado. Ou então, eu também trazia umas perguntas mais específicas. Que horas você costuma acordar na quarta? Que horas você costuma ir dormir na sexta? Uma coisa mais específica, tanto da questão de rotina, como aqui também tem várias ideias, né, por exemplo, aqui tem de escrever. Se cair o número 1, escreva uma carta para o autor do livro. Se cair no número 2, faça um desenho ali de uma releitura da história. Então, tem várias opções que a gente pode trabalhar nessa questão do dado, né? Que a gente vai ter ali perguntas para o aluno responder, e a gente pode fazer novamente essa questão da revisão do conteúdo. Bem interessante também, já utilizei, e funciona até com alunos mais velhos também, essa questão, a gente consegue trabalhar, mesmo que não seja aquela questão da gente fazer uma roda, não precisa fazer tudo isso, né? Às vezes eu faço com eles na carteira mesmo, cada um vai jogar ali na sua carteira, viu o lado que caiu o dado e dá a sua resposta. Então, é bom que não precisa fazer com que eles levantem, com que eles troquem de lugar, esse tipo de coisa que os alunos mais velhos não gostam, né? Eles são mais na deles, eles gostam de ficar ali onde eles estão. Esse daqui, o Jenga, eu gosto bastante. A gente tem, agora eu esqueci o nome dele aqui, é Torre do Equilíbrio. Sim, aqui eu até encontrei nas lojas americanas da Torre do Equilíbrio. E aí eu acho que eu paguei no meu, acho que foi uns 20, 25, 26, por aí mais ou menos. E é uma caixinha, né? Ela vem com essas, como se fossem esses bloquinhos de madeira. E eu não sei se você já participou dessa brincadeira, mas a gente monta esses bloquinhos bem alinhadinho. É que aqui nas fotinhas ele já tá bagunçado, mas ele fica bem alinhadinho. Então o aluno ele tem que tirar um bloquinho e colocar em cima da torre. E aí cada aluno vai vindo e tirando o bloquinho e colocando em cima da torre. Eles vão colocando em cima da torre. E o objetivo é manter essa torre equilibrada, porque conforme eles vão tirando os bloquinhos, a estrutura da torre vai ficando meio bagunçada. Então o objetivo é ver quem consegue
manter a torre ali equilibrada. Mas aí, para deixar a nossa aula mais interessante com relação a isso, mais voltada para o aprendizado do inglês, a gente pode ter alguns desafios enquanto eles tiram aquele bloquinho. Aí aqui tem algumas ideias de dançar, de fazer algum desafio, ou então, essa do lado direito aqui, que eu achei bem legal, para trabalhar emoções. Então, faça uma cara, faça uma expressão de entediado, faça uma expressão de alegria, faça uma expressão de quem está orgulhoso, faça uma expressão de raiva. É bem interessante. Então, o aluno ele vai tirar aquilo, cumprir o desafio, e depois colocar o bloquinho em cima da torre. Sim, a Eulina falou uma coisa bem legal. A ideia do dado é legal para fazer também com aquela caixa de papelão, né? Então já deixa até deixa maior, né? Que já chama mais atenção, já deixa mais interativo. É verdade, é bem legal. Nunca tinha pensado nessa ideia. Vou até aderir, vou anotar no meu caderninho. Mas é bem legal a gente trabalhar essa questão de atividades dinâmicas, né? A gente deixa a nossa aula mais criativa, consegue atrair mais essa atenção dos nossos alunos. Esse aqui foi outro que eu fiz também com os meus alunos. Esse aqui dá para fazer uma infinidade de ideias. Com os palitinhos de sorvete, a gente pode, com as turmas mais novas, dá para pedir para eles pintarem, como está aqui nesse exemplo, nesse exemplo mais aqui de cima, né? Dá para ver que está pintadinho, coloridinho, está enfeitado. A gente pode trabalhar com os alunos mais novos para eles enfeitarem esse palitinho e depois a gente vir com, pode ser perguntas, pode ser vocabulário, dá para trabalhar uma infinidade de coisas. E aí a gente pode colocar, por exemplo, num potinho e pedir para o aluno tirar aquele palitinho que tem a pergunta, o aluno vai ler a pergunta e dar a resposta em inglês, e aí ou ele pode colocar de volta, ou ele pode já ficar com aquele palitinho, dá para brincar de várias formas. E aqui tem alguns exemplos aqui de alguns exemplos de perguntas que a gente pode fazer, né? Então, qual é a sua parte favorita do dia? Qual a sua cor preferida? Qual a sua planta preferida? Dá para trabalhar várias coisas, várias perguntas. E vocabulário também. Alguns teachers utilizam para ensinar, por exemplo, numa frase, escreve vários vocabulários. Vamos supor, a gente está vendo um vocabulário de roupa. Vamos escrever as palavras das roupas, né? E aí o aluno vai tirar e ele tem que fazer uma frase com aquela roupa, com aquele vocabulário que ele tirou. Então, também dá para trabalhar isso com os palitinhos. E o palitinho é uma coisa que é um recurso tão fácil da gente conseguir, né? Na maioria das papelarias a gente encontra os palitinhos. Tem palitinho que já vem colorido. A gente pode escrever igual esse exemplo aqui que está na caneta, ou a gente pode imprimir as frases, cortar e colar no palitinho. Tem várias formas de utilizar. Eu vou também deixar esse coloridinho aqui lá no grupo do Telegram, para vocês poderem dar uma olhadinha, se inspirar e baixar. Ele está até sem nome aqui, porque do Pinterest não veio a pessoa que que teve a ideia, não veio a marca d'água. Eu vou tentar pesquisar para mandar para vocês lá no Telegram e poder dar o dado correto para vocês de quem fez aquela estrutura ali para a gente. Outra coisa, esse aqui dá para trabalhar com as turmas mais novas, né? Os mais novos vão gostar de brincar de MMs. E é de acordo com o MM que eles tirarem. Então, se eles tirarem o MM da cor verde, eles vão dividir alguma coisa com a turma sobre os hobbies deles. Se eles tirarem o MM marrom, eles vão dividir alguma coisa sobre as comidas preferidas. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para o lado. Ah, tá, agora sim. E aí a gente consegue ir trazendo essa questão dos MMs, eles vão tirando, vão dando as respostas para os coleguinhas, vão interagindo. Então, é uma coisa bem dinâmica, é uma coisa que eles conseguem colocar na prática aquilo que eles estão aprendendo. Também a questão de quando a gente está ensinando, por exemplo, os sentimentos, né? A gente consegue trabalhar com eles ali. Se for o vermelho, fala uma coisa que te deixa feliz. Se for o marrom, fala uma coisa que te deixa triste. E assim a gente vai trabalhando. Esse aqui é mais voltado para o público menorzinho, né? As crianças ali, o Fundi 1 costuma ir melhor com esse tipo de atividade. O Fundi 2 ali já vai querer dar um jeito de pegar mais MM, vai querer dar um jeito de comer o chocolate, né? Eles não estão muito interessados nessa questão de interagir, de fazer essa dinâmica com os MMs. E sim, é verdade, né? Essa atividade aqui que a gente viu das frases, né, das perguntinhas, ela é uma atividade boa para fazer a avaliação de diagnóstico, né? Você consegue perceber ali o que o seu aluno está conseguindo entender, como é que está o nível de dificuldade dele, se ele está conseguindo absorver bem o conteúdo. Dá para utilizar mesmo, dá para colocar em prática, né?
Esse daqui também, eu acredito que quem criou foi o Teach Beside Me, que aí vem falando um pouco mais sobre a gratidão, né? Coisas para agradecer. Então, é aquele jogo da vareta, né? E conforme o aluno vai conseguindo tirar a vareta, de acordo com a cor, ele vai falando, vai falando uma pessoa por quem ele é grato, um lugar pelo qual ele é grato, uma comida pelo qual ele é grato, e assim por diante. Eles vão conseguindo interagir, vão conseguindo conversar durante o jogo. É bem legal, o Pega Varetas também é uma atividade bem fácil de encontrar, né? A gente consegue essas casinhas de R$1, de R$1,99, a gente consegue encontrar o Pega Varetas, e é até legal que a gente consegue dividir a turma em grupos maiores, né? Essa atividade, até os alunos mais velhos, a gente consegue brincar com eles, porque o Pega Vareta, ele meio que não tem uma idade certa, né? Os alunos mais velhos a gente consegue, dependendo de como é a sua turma, né? Depende muito da personalidade deles. Se eles são essa turma que já tem se eles se envolvem mais com a aula, a gente consegue fazer. Agora, se você tem uma turma mais difícil, que precisa de um incentivo maior, aí a gente tem que ir medindo, né? Tem que ir verificando se consegue encaixar ou não. Mas esse daqui eu já consegui, assim, eu tinha uma turma de alunos adultos, então os adultos, eles ficaram envolvidos, assim, essa aula deu para eles pensarem mais, porque eles tinham pensado em um lugar que eles eram agradecidos, e uma pessoa por quem eles eram gratos, né? Isso a gente conseguiu trabalhar melhor. Então, até com os adultos eu consegui, mas tudo depende da turminha, né? Tudo depende de como é a personalidade da sua turma. Oi, Dani, tudo bem? Pois é, não, eu também eu sou suspeita de falar, porque essas ideias aqui eu também gosto bastante de utilizar. Eu gosto de ver, dá para utilizar com essa questão, como a Eulina falou, de uma avaliação diagnóstica, para a gente saber como é que está indo a nossa turminha, dá para a gente inovar também, trazendo outros tipos de conteúdo, né? É bem legal, eu gosto bastante de trazer essas atividades para a sala de aula, a gente sente que eles ficam mais envolvidos, né? Essa questão também aqui de perguntas para quebrar o gelo é bem legal também. Dá para brincar, às vezes, com uma garrafa, se tiver uma garrafa, dá para fazer tipo um jogo da garrafa, e uma pessoa pergunta, faz uma pergunta dessa lista, e a outra vai responder. Então, assim, são perguntas bem tranquilas, né? Tipo, se você pudesse comprar qualquer tipo de comida, o que você compraria? São perguntas que vão fazer eles parar e pensar um pouquinho mais, vão fazer eles raciocinar no que eles estão ali, né, vão ter que pensar nas opiniões deles, vai fazer todo esse processo. Então, é bem legal também utilizar essas perguntas para quebrar o gelo. Dá para utilizar com essa questão da garrafa, dá para a gente fazer, dividir eles em duplas para ir fazendo as perguntas, fazer um grupo, dá para fazer de diversas formas. E uma coisa que é bem legal também de brincar é o que você prefere, né? Would you rather? Então, o que você preferia? Você vai preferir viver sem internet ou sem ar-condicionado? E aí, ou sem ar-condicionado ou sem aquecedor? A gente vai fazendo essas perguntas também, dá para ser por meio daquela garrafa, né? De quem aponta, cai uma pessoa que vai fazer a pergunta e a outra vai responder. É bem legal também. Os alunos colocam em prática e começam a pensar mais sobre eles. Quanto mais eles pensam sobre a opinião deles, mais relevante a gente consegue tornar aquele conteúdo para eles. Então, quando eles percebem que tem uma questão, uma importância ali, eles costumam a ficar mais envolvidos, eles ficam mais participativos ali naquela aula. E, por último, a gente tem também o caça ao tesouro. Esse caça ao tesouro eu não estou falando assim daquele que você vai precisar sair pela escola escondendo as coisas, ou sair pela sua sala de aula do inglês escondendo as coisas. A gente pode trabalhar com eles de uma maneira muito mais simples. Por exemplo, aqui, encontre um objeto, encontre alguma coisa que comece com a letra A. E a gente pode dividir eles em equipes, se a gente tiver, talvez, dependendo, se a gente conseguir trabalhar com eles pela escola, ou conseguir trabalhar com eles ali dentro da sala de aula, vai ser bem interessante a gente separar eles em equipes e ver qual equipe consegue encontrar primeiro o objeto, ou alguma coisa que comece com a letra A. Encontre alguma coisa que seja azul. E aí eles começam a participar sobre isso. E essa questão dessa dinâmica, que a gente consegue trabalhar ela em pouco tempo, né? A gente consegue tirar ali uns 15 minutinhos para trabalhar com ela. E, ao mesmo tempo, a gente vai ajudar eles a relacionar a cor com o objeto, eles vão conseguir relacionar. A gente pode também colocar como uma meta, assim, você encontrou a coisa, você vai ter que vir, mas você só vai ganhar, só vai validar aquilo se você falar o nome desse objeto em inglês, se você falar a cor dele em inglês. Então, a gente consegue trabalhar vários temas, né? A gente consegue trabalhar tanto a questão de conteúdo, de
de cor, a gente consegue trabalhar o vocabulário de objeto, objeto escolar, a gente consegue trabalhar uma diversidade de coisas por uma atividade simples. Então, não precisa se preocupar, assim, é uma atividade que não vai ter essa preparação prévia, né? A gente não precisa fazer toda, esconder objetos pela classe ou esconder pela escola, mas a gente consegue, mesmo assim, fazer com que eles fiquem mais ativos ali. Novamente, umas turmas mais novas costumam ser mais ativas do que as turmas mais velhas. As turmas mais velhas não gostam muito de levantar ali do lugar que eles estão, né? Eles são mais, gostam de ficar mais na deles. Mas sim, algumas turmas a gente tem que medir, né? Para saber qual turma que vai aceitar melhor essa atividade e qual turma que vai ficar meio receosa, não vai querer ali levantar, não vai querer ter esse trabalho de procurar um objeto. Mas dá para participar, dá para brincar bem assim com eles, dá para fazer uma dinâmica e ao mesmo tempo trazer esse aprendizado deles. Então essas aqui foram algumas ideias que eu já utilizei, que eu gosto bastante de trabalhar. E também tem a questão da tecnologia, quanto a gente consegue trazer essa questão de coisa mais interativa para os nossos alunos, a gente consegue manter a atenção deles com muito mais facilidade, sem precisar ficar cobrando pela atenção deles. Vídeo, áudio, então você tem um áudio de um diálogo, eu consigo trazer de uma forma, às vezes eu coloco um diálogo para eles ouvirem e falo assim, agora a gente vai transformar esse diálogo no que é real para você. O personagem falou que a comida preferida dele era lasanha, você vai substituir agora e colocar a sua comida preferida e a gente vai colocar você para praticar com o seu colega. Então, assim, ele presta atenção no áudio, ele tem que raciocinar, parar para pensar o que é real para ele, fazer a substituição e, assim, colocar em prática. Então, a nossa tecnologia, hoje em dia, como a gente estava falando no começo do episódio, é uma coisa que a gente já é bombardeado por ela, né? Então, quando a gente traz para os nossos alunos também, a gente consegue ter a atenção deles durante a nossa aula, de uma maneira muito mais eficaz. E aí tem essa questão das lacunas, como no diálogo dá para a gente substituir palavras, se a gente está trazendo um vídeo, também, qual palavra a gente conseguiria substituir por tal coisa? Durante o vídeo, uma legenda, ou a música, a gente pode tirar algumas palavras. Tudo isso são coisas que vão ajudar o nosso aluno a ficar mais dinâmico, mais interessado na nossa aula. Por fim, o último ponto do nosso passo a passo é chamar os alunos para a ação. Então, o nosso objetivo é fazer com que ele aprenda, mas, ao mesmo tempo, ele coloque em prática aquele conteúdo que ele está vendo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer são as questões dos projetos. Opa! Isso mesmo, a questão dos projetos na sala de aula. E aí, uma vez eu estava trabalhando no vocabulário de comida, a gente já tinha feito os exercícios de memorização, eles já tinham visto a questão das traduções, da pronúncia, mas ainda assim faltava trabalhar um pouquinho mais, né? Eles ainda precisavam ter mais ver que é uma coisa real, né? Dar essa importância. E aí, eu separei eles em grupos e coloquei eles para fazer um projeto de abrir o próprio restaurante. Então, agora eles iam ter que pensar no nome do seu restaurante, qual é o cardápio que eles iam servir. Eu brinquei com eles que eles tinham que ter um tema específico da comida, né? Eles não era para eles variar, ter pastel e ao mesmo tempo ter ali aqueles pratos chiques, né? Eles tinham que pensar numa temática ali do restaurante, quais seriam os nomes dos pratos que eles iam dar, como que eles iam encaixar essa questão do vocabulário da comida ali naqueles cardápios. Então, foi uma atividade bem legal. Depois, a gente fez uma votação, a gente fez essa dinâmica entre os alunos para ver qual cardápio chamava mais atenção, qual cardápio estava mais completo. Então, também foi uma forma de trazer para o dia a dia, para a forma prática, o vocabulário que eles tinham visto durante a aula. Então, é uma coisa bem legal trazer esses alunos para fazer o projeto, né? Também a gente pode criar noticiário, falar para eles fazerem como um projeto alguma notícia que está recente, alguma notícia que está causando polêmica, e assim eles trazerem argumentos. Pode pedir para eles filmarem fazer como se fosse um noticiário, assim, o jornal Hoje mesmo, fazer eles sentados numa mesa e gravar aquilo, ou fotografar, ou fazer um vídeo sobre a sua rotina, como que é o seu dia de segunda-feira, tira foto, faça uma filmagem, traz para a gente poder falar sobre quais são os verbos que você utiliza em inglês durante a sua ação da segunda-feira, da sua sexta-feira, para os alunos também trazerem essa questão da própria música, eles escolherem uma música e eles mesmos trabalhar nessa questão de tirar algumas palavras, deixar as lacunas para os colegas fazerem, para os colegas preencherem as palavras faltantes. Então, tem várias formas da gente fazer o aluno, ele dar mais essa valorização, ele
ter essa aula mais dinâmica e tornar ele, assim, mais interessado nas nossas aulas. Então, é isso. Então, essas são as maneiras que eu achei interessante da gente falar hoje aqui sobre as aulas dinâmicas. Tem várias ideias, né, que a gente pode utilizar, várias formas, não só para a gente utilizar um conteúdo só, mas a gente consegue diversificar com vários temas, tanto com tema de vocabulário, como com tema, igual a nossa amiga Eulina falou, dá para fazer uma avaliação, dá para ver essa questão de essa avaliação diagnóstica, ver se os nossos alunos compreenderam bem a matéria, a gente consegue trabalhar com turmas mais novas, com turmas mais velhas, é bem interessante, deixa a nossa aula mais dinâmica e mais interessante para os nossos alunos, certo? Então, foi um prazer ter vocês aqui hoje, muito obrigada por estarem aqui comigo, fico muito feliz. A nossa amiga Eulina também, ela agradeceu por compartilhar, é um prazer, é muito bom a gente ter esse momento de trocar as nossas experiêns, né, também agradeço muito as ideias que você foi dando também, eu já até anotei aqui, viu, a ideia de fazer a caixa de papelão para utilizar para o dado, estou anotando aqui já também para utilizar. E, a tela, como que eu compartilho também a tela no Instagram? Sim, então, o ruim do Instagram, o único problema que eu tô tendo por enquanto é que lá o meu chat tá fechado, né? Eu não consigo verificar as mensagens de vocês. Mas aí aqui pelo YouTube eu consigo interagir melhor, eu consigo ver o que vocês escrevem, eu consigo conversar melhor com vocês. Mas aos pouquinhos ainda, eu tô me adaptando ainda a essas ferramentas, né? Essa questão de tecnologia, aos pouquinhos eu ainda tô nessa adaptação. Mas foi um prazer mesmo, agradeço muito ter vocês aqui comigo, também compartilhando as suas ideias, compartilhando as suas opiniões. Combinado? Então, muito obrigada, tenham uma boa terça-feira, né? Já estamos na terça-feira, a semana está passando rapidinho. Muito obrigada, um bom dia e vejo vocês amanhã, tem live, hein? Amanhã às 9h09 estamos aqui de novo. Tchau, tchau!